pacote número 8, mapa mental número 3, 38 de 50, que vai fechar esse trabalho, onde eu digo uma forma diferente de estudar língua portuguesa para concurso público. Eu quero que você entenda, querido candidato, que esses mapas foram feitos com muito carinho, pensando muito naquilo que tem caído nas questões. Como você não tem muito tempo e tem muitas disciplinas para estudar, essa é uma forma elegante, precisa, bonita, para que você possa gravar a essência, aquilo que realmente tem que ficar. Por isso, nesse mapa, nós vamos estudar o processo de subordinação. Mas tu já falaste? Não, eu falei no processo de subordinação e dei um geral. Depois eu falei só nas adverbiais e aqui eu estou falando nas substantivas. Ora, lá no processo de subordinação das substantivas, eu te disse que as orações começam com conjunção integrante. Por isso, aí na sua esquerda, eu te digo que para chamarmos de oração subordinada substantiva, e daí ela pertence sempre ao processo de subordinação, elas dependem da conjunção integrante. Mas para localizar conjunção integrante, olha ali o mapa, eu tenho que olhar para trás. Eu localizei um verbo, olha lá o verbo. Acrescentei, olha, porque a gente colocou na vertical, esse, isso na frente do vocábulo que. Eu quero que tudo volte ao normal. Eu localizei aquele que e quero saber se ele é conjunção integrante. Olhei para trás e vi que tem um verbo. Coloquei o isso na frente do vocábulo que. Não vai aparecer, eu que coloquei, para ter certeza que aquele que é conjunção integrante. Lembra lá do mapa mental, do vocábulo que? Ai, por favor, aquele mapa tem que ficar muito claro. Porém, de todos aqueles ques, 3 ques eu já te disse, que são fundamentais para concurso público. Já vimos no bloco anterior, quando ele é consecutivo, antecedido de tal tamanho tanto. Quando eu te dei o mapa do pronome relativo, eu já te mostrei aquele que pronome relativo. E agora eu estou novamente dando ênfase quando é que o que é conjunção integrante. No momento que você identificou o que é conjunção integrante, você já sabe que a oração é chamada de subordinada substantiva. E a oração subordinada substantiva, ela classifica-se em 6. Classifica-se em 6. Número 1, a positiva. Quando é que uma oração é subordinada substantiva a positiva? Meu querido, você é leigo, se você sabe português, essas dicas aí é barbada, mas para quem não sabe, até que a fichinha caia, memoriza uma fórmula. Eu criei essa fórmula aí para você. Qual é a fórmula quando uma banca diz que a oração é chamada de subordinada substantiva a positiva? Ora, eu já sei que ela é subordinada substantiva se este que começar com conjunção integrante. Daí eu fui lá. Eu só quero isto da vida, 2 pontos, que ela normalize. E eu lembro da fórmula. A Bia disse, se eu tiver uma oração principal. Oração principal é aquela que se antepõe ao nexo. Então é a que vem antes do vocábulo que. Eu só quero isso da vida. E se eu tiver, localizei o vocábulo que e antes dele tem 2 pontos, então a fórmula é isso. Oração principal, eu só quero isto da vida, mais 2 pontos, e mais o que? Começa a partir deste que, uma oração subordinada, substantiva a positiva, ou aposto oracional. É um aposto dentro de uma oração. Cuidado, minha gente, olha o que a banca pode te dizer, que ela normalize. Romano número 1, o vocábulo que nesse exemplo é uma conjunção subordinativa integrante. Tem 2 pontos, conjunção subordinativa integrante. Tem um verbo, já tem até o isto já escrito, nem precisei escrever. Mas com 2 pontos, conjunção subordinativa integrante. No Romano 2 me disseram que ela normalize e é uma oração, é classificada como uma oração subordinada, substantiva a positiva. Eu lembro da fórmula.
Se eu tenho estiquei, antes dele tem 2 pontos e antes tem a oração principal, eu decorei a fórmula que a Bia me deu, é uma oração subordinada, substantiva, positiva. Estão me dizendo que ela normalize é um aposto. Não, aposto não pode ter verbo. Lembra? Lembra do mapa do aposto? Eu te disse que são 4 tipos de aposto. E eu te falei que tudo que vem depois de 2 pontos é uma explicação. E é um aposto sem verbo, porque se tiver verbo tem função de aposto. Então que ela normalize não é aposto, é um aposto oracional, é um aposto em forma de oração, ou função de aposto. Se te disserem, tudo bem, não pode dizer que é aposto. Pronto, mentaliza a fórmula, você vai ver que é fácil. No número 2, eles estão falando que ela é completiva nominal. Eu sei, se a oração é subordinada substantiva, porque começa com conjunção integrante, ela pode ser apositiva, já memorizei a fórmula. Ela pode ser completiva nominal. E a Bia me deu a fórmula: oração principal, mais um nome, mais preposição, mais que. Vamos ver se eu acho um exemplo que a banca me deu. Ela me deu: eu tenho certeza de que tudo passará. Ora, eu estou vendo ali, eu tenho certeza, é a oração principal. Ora, certeza, ela termina na oração principal por um nome, certeza é um nome. Quem tem certeza de, tem preposição. Eu sei que aquele que é conjunção integrante, porque quando eu olhei para trás tinha o tenho, eu tenho certeza disso, eu coloquei o isso na frente do que, de mais isso é disso, então eu já sei que este que é conjunção integrante. Olha a fórmula que eu te dei, oração principal, dentro dela tem o nome, mais o nome, tem que estar junto o nome, mais uma preposição, tem que ter preposição para ser completiva nominal. E o que é conjunção integrante? Com certeza. Nasceu aí uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Completou o nome certeza. Ou complemento nominal oracional. Estão me dizendo de que tudo passará é o complemento nominal de certeza. Não. Para ser complemento nominal de certeza não poderia ter verbo. Como tem o verbo, é um complemento nominal dentro de uma oração. Ou função de complemento nominal. Vamos para o número 3, parecidíssimo com a completiva nominal, chamada de objetiva indireta. Olha a fórmula: oração principal mais verbo transitivo indireto. Eu não sei o que é VTI, sabe? Eu já te dei um mapa anteriormente falando em transitividade. Já mostrei a diferença de VTD para VTI. E você sabe que VTI é o verbo que pede preposição. Por isso, na fórmula, VTI mais preposição, mais o que. Daí, no exemplo, a banca me deu isso. O mundo necessita de que tudo passará. Ora, daí eu já sei que aquele que é conjunção integrante, por quê? O mundo necessita disso. Se eu colocar um isso na frente daquele que, eu já sei que ele é conjunção integrante. Eu lembro do mapa, o que tinha uma preposição, estou dando uma ré, que, preposição, necessita é verbo, dentro da oração principal, o mundo necessita. O mundo necessita, oração principal, tem um verbo transitivo indireto, porque quem necessita, necessita de. E o que é conjunção integrante? Com certeza, nasceu aí uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta, ou objeto indireto oracional. Mas a banca afirmou de que tudo passará, é o objeto indireto de necessita, pois quem necessita, necessita de. Não. Se eu tivesse dito que o mundo necessita de paz, daí o de paz seria o meu objeto indireto. Mas eu estou dizendo de que tudo passará. Ora, no momento que eu tenho aquele de que, eu tenho uma oração na função de objeto indireto. Por isso que ele é um objeto indireto oracional. É um objeto indireto dentro de uma oração. Ou objeto indireto na função. Qual é a diferença do 2 para o 3? Os dois únicos desses 6 que apresentarão antes da conjunção integrante uma preposição são esses.
A diferença é que a completiva nominal, antes da preposição, tem um nome, e a objetiva indireta, antes da preposição, tem um verbo. Por isso, aí na objetiva indireta, se eu tivesse dito, o mundo tem necessidade de quê? Agora você teria necessidade de quê? Você teria necessidade é nome, com a preposição de viraria completiva nominal. Agora o mundo necessita, então você tem certeza que aí é uma objetiva indireta. Olha lá na fórmula, ó, nome, preposição e que, completiva nominal. VTI, preposição em que, objetiva indireta. Pronto, é as duas que gerariam confusões em função da conjunção integrante estar antecedida de preposição. No número 4, essa são 6, mas essa, junto com a subjetiva, são as mais destacadas para concurso público. Marque um asterisco aí no número 4, que daí se tiver lá uma alternativa com objetiva direta, você já começa nela, se não for, vai para as outras. Mas onde ela está normalmente é onde a banca gosta de marcar a resposta. Objetiva direta, como é que eu sei a fórmula? Bom, em primeiro lugar você tem que ver se o que é conjunção integrante. Eu peço que o mundo volte à normalidade. Este que é conjunção integrante porque antes tem um verbo, eu peço isso, posso colocar o isso na frente, este que é conjunção integrante. No momento que o que é conjunção integrante e antes dele tem um VTD, eu não sei o que é VTD, sabe? Eu já te dei transitividade verbal ainda há pouco, no mapa anterior. Se não lembra, levanta da sua poltrona e vai consultar. A diferença de um VTD para um VTI é que o VTD faz a pergunta o quê? Transitivo direto, sem preposição, mais oração principal. Mas lembra também, meu amigo, você nunca pergunta o que para um verbo sem antes achar o seu sujeito, correto? Por isso eu fui lá. Eu peço. O verbo me disse o que? Sim, porque você localizou que ele tem sujeito. Eu peço o que? No momento que você tem um que respondendo a pergunta o que para o verbo anterior, surgiu aí uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Ou um objeto direto oracional, isto é, um objeto direto dentro de uma oração. Se eu tivesse dito, eu peço a tua atenção seria um objeto direto. Mas ali não, que o mundo volte à normalidade, é um objeto direto dentro de uma oração. Por isso ele é um objeto direto oracional, ou um objeto direto na função. Vou parar um pouquinho aqui ainda, que na objetiva direta, todas as substantivas começam com o vocábulo que, conjunção integrante. Mas na objetiva direta você pode ter um se, você pode ter um como, você pode ter um onde. Cuidado! Se eu te dissesse, o anúncio dizia onde eu devia seguir. O anúncio dizia onde. Mas eu aprendi que conjunção integrante é sempre o vocábulo que é. Não. A Bia me disse, sempre que eu tiver qualquer vocábulo ligado ao VTD, o anúncio dizia o que? Onde eu devia seguir. Ele desempenhou o papel de conjunção integrante. E se ele desempenhou o papel de conjunção integrante, o anúncio dizia o que? É uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Mas ele não pode estar outros vocábulos na positiva, não. Só na objetiva direta você pode ter que, você pode ter onde, você pode ter quão, desde que o verbo antecessor seja VTD e faça VTD, pois faz a pergunta o que. O VTD sempre vai te perguntar o que. Esta oração iniciada por esses vocábulos com certeza introduzirão uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Por isso marque um asterisco aí. Eles têm um olhar carinhoso para a objetiva direta. Vamos para a de número 5, predicativa. Vamos vendo a diferença, olha gente. Você quer fazer por exclusão, já dá, ó. Para ser a positiva, os 2 pontos é o indicador.
Para ser completiva nominal e objetiva indireta, o que tem que ter preposição. Das 6 são as duas únicas com preposição. E a diferença é que a completiva nominal, antes da preposição vem um nome. A objetiva indireta, antes da preposição vem um verbo. A objetiva direta, o verbo necessariamente tem que perguntar o quê, por isso é DTD, mas tem que ter o seu sujeito junto. Ninguém pergunte o quê para um verbo sem ter o sujeito junto dele. Cheguei na predicativa. Ora, a predicativa não vai ter 2 pontos. Está vendo que o que não tem preposição. Você jamais vai perguntar o que para o verbo ser, estar, ficar, andar, parecer, permanecer, continuar. Está vendo ali que o é o verbo ser? Então, para ser predicativa, vai lá na minha fórmula. Você vai ter a oração principal, o detalhe é. Na oração principal você vai ter o verbo de ligação. E daí você vai ter o quê? No momento que você tem um verbo de ligação, mas veja bem, tem que ter os... Nunca se olha para verbo sem antes consultar sujeito. Você tem, ó, quem é que é? O detalhe é, oração principal tem o sujeito, o verbo de ligação, aquele que, com certeza, introduziu uma oração subordinada, substantiva, predicativa, ou predicativo oracional, ou na função de predicativo. Então você já sabe, ligado a um verbo de ligação. Por isso o detalhe é que dependemos da mudança de bandeiras. O detalhe é esse. Você pode colocar o esse, já sabe que o que é conjunção integrante. Se ele é conjunção integrante, introduziu uma oração subordinada substantiva. Não tem 2 pontos, não tem preposição na frente, o verbo ser não pergunta o que, ele é de ligação. Eliminei os 4. Ora, o verbo de ligação, se tem o seu sujeito, a oração é subordinada, substantiva, predicativa. E finalmente, chegamos na subjetiva. Recordista nas provas de concurso público. Eu te disse que das 6, 2 são importantes. A objetiva direta e pedi que colocasse um asterisco. E a subjetiva. Tenta entender bem a diferença. E eu deixei a subjetiva por último, porque você pode fazer por eliminação. Quem é concurseiro apressado, não tem muito tempo para estudar, estuda numa ordem mental, que daí você pode fazer holisticamente, pelo mapa que você tem na ordem, fazer por eliminação. Queres ver? Antes de entrar na fórmula, convém que sejamos pacientes. Eu vi que aquele que é conjunção integrante, porque convém é verbo, convém isso, já sei que o que é conjunção integrante. Eu já sei que a oração é subordinada a substantivo. Se o que é conjunção integrante, não tenho dúvida, a oração é subordinada a substantivo. Até aí ninguém me tira da verdade. Mas eles querem subclassificação da substantivo. Estou fazendo por eliminação. Não apresentou 2 pontos, não é a positiva. Na frente daquele que não tem preposição, eliminei a completiva nominal e a objetiva indireta. Convém não é verbo de ligação, então eliminei a predicativa. Mas eu me ralei, Bia, porque eu fiz a seguinte pergunta: convém o quê? Eu já te falei que antes de fazer a pergunta o quê para um verbo, você tem que achar o sujeito. Então compara na objetiva direta. Eu peço que o mundo volte à normalidade. Ali eu consegui perguntar o quê, o verbo ser BTD, porque tinha um sujeito. Agora aqui quando eu pergunto quem é que convém, você não tem um sujeito. Por isso, eliminei, fiz por eliminação. Já sei que se não é nenhum dos 5 acima, aquele que sejamos pacientes é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Aqui existiu o famoso sujeito oracional. Olha, minha gente querida, eu já te dei um mapa falando em sujeito. Aliás, eu coloquei 2, 3 mapas do sujeito. O sujeito como localizar de forma geral, o sujeito no termo da oração, a classificação do sujeito, lembra? E agora de novo, por isso eu te digo, marca aí no teu estudo, sujeito é questão certeira de concurso público. Quando eles falarem em sujeito oracional, é esse aí. É aquela oração que inicia com conjunção integrante e que está ligada a um verbo na oração principal sem o sujeito.
eu ainda te dou uma outra dica. O verbo da oração principal estará sempre na terceira pessoa do singular. Tá vendo que convém? Vamos voltar lá para o mapa da acentuação gráfica. Lembram que todos os verbos derivados de ter e vir, quando estiverem no singular, recebem acento agudo, e na terceira pessoa do plural circunflexo. Ela vem chamando acentuação, pois é, português é uma costura. Então, quando eu olhei convém com acento agudo, eu lembrei, ele está na terceira pessoa do singular. Já estou lembrando que a subjetiva decreta sempre verbo na terceira pessoa do singular. Não vai ter o seu sujeito. Por isso a oração seguinte é substantiva subjetiva, portadora de um sujeito oracional, portadora de um sujeito na função de sujeito. Deixa eu te dar um outro exemplo para ver se você não vai confundir com a predicativa. Se eu tivesse te dado este exemplo, é fundamental que sejamos pacientes. É fundamental. Eu substituí o convém por é fundamental. O resto é igual, que sejamos pacientes. Eu já sei que este aqui é conjunção integrante. É fundamental isso. Eu olhei para trás, não tem dois pontos, não tem preposição, não faço a pergunta o que para o verbo ser. Mas é verbo ser, então é predicativa. Para você ter a predicativa, olha lá, o verbo ser tem o sujeito junto dele. O detalhe é, aqui eu te disse, é fundamental. O é, eu sou, tu és, ele é. Está na terceira pessoa do singular, mas ele não tem sujeito. Então não pode ser predicativa. Para ser predicativa tem que ter o sujeito junto do verbo de ligação. Então se eu te disser é fundamental, quem é que é fundamental? Que nós sejamos pacientes. A oração 2 é que responde o sujeito que a primeira não tem. Então cuidado na subjetiva. É qualquer verbo, pode ser inclusive de ligação, mas se não tiver sujeito e está conjugado na terceira pessoa do singular, a oração que começa com que? Conjunção integrante, é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, ou sujeito oracional, ou função de sujeito. Marque aí, destaque no número 4 e no número 6 do seu estudo, porque recordista em questões de prova são essas duas. Porém, as outras também é importante que você tenha a noção e que pela fórmula lá você vai achar a resposta. Então vamos à questão de concurso para ver se realmente entendemos tudo isso. Em que alternativa existe uma oração portadora de sujeito oracional? Olha, minha gente, nas minhas pesquisas de questões de prova, porque eu as tiro literalmente de como o enunciado pediu naquela ocasião, sujeito oracional é o recordista. Daí você lembra deste mapa? Para ter um sujeito oracional, a oração tem que começar com conjunção integrante que. Para ser conjunção integrante, eu tenho que olhar para trás. Eu tenho que ver se tem um verbo. Coloco isso na frente. Primeiro eu vou olhar. O fato é que os preços aumentaram. Já sei que este aqui é conjunção integrante. O fato é verbo, é esse, que é conjunção integrante. Mas eles querem portador de um sujeito oracional. Daí eu olhei ali, é verbo de ligação. Meu olho vai direto para a predicativa. Mas para ser predicativa tem que ter sujeito. Quem é que é? O fato é. Então este que os preços aumentaram, escreve ali. Tu está aí na frente da telinha estudando comigo. Se fosse pedido função de predicativo, seria essa aí, ó, portadora de um predicativo oracional, porque o que é conjunção integrante, ligado ao verbo de ligação com o sujeito na principal, é uma oração subordinada, substantiva, predicativa, não é a letra A. Na letra B diz assim, temos necessidade de que o mundo volte a se relacionar. Primeiro eu fui ver se este que é conjunção integrante. Temos é verbo. Coloquei o isso na frente. Temos necessidade disso. De mais isso é disso. Já sei que o que é conjunção integrante. No momento que tem uma preposição, o meu olhar se volta para o mapa da Bia. Ou é completiva nominal ou é objetivo indireto. Pronto, eu não sei nada, mas pelo mapa lá, a fórmula, eu gravei. E eu já vi que aquela preposição de está ligada à necessidade.
Necessidade é nome, não é verbo. Então, de que o mundo volte a se relacionar, anota aí, é uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. É uma oração portadora de um complemento nominal oracional, mas não é o que estão pedindo, por isso não é a letra B. Na letra C diz assim: eu o aconselho a que aprenda português. Bom, primeiro tem que ver se o que é conjunção integrante. Eu vi que aconselho é verbo. Eu coloquei isso na frente do que? Eu aconselho a isso. Funcionou. O que é conjunção integrante? Se ele é conjunção integrante e tem um A na frente, preposição. Se o que tem uma preposição na frente, ele só pode ser duas coisas: completiva nominal ou objetiva indireta. Olha a fórmula de novo. Corre o teu olhar, vai e volta. E daí eu fui ver. No momento que tem preposição, se o que vem antes é um nome, ele é completiva nominal. Se o que vem antes na oração principal é um VTI, então ele é objetiva indireta. Eu o aconselho. Quem aconselha, aconselha a. Ah, então é VTI, tem um verbo. Então, no momento que ele tem um verbo, VTI, a preposição na frente da conjunção integrante, anota aí, começou uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta, objeto, indireto, oracional. Mas não é o que o enunciado está pedindo. Mas vai fazendo isso, você já vai praticando o que está lá em cima. Na letra D diz assim: é importante que você aprenda português. Ah, como é parecido com a letra C. Ah, não, aprenda português mas não é aquilo que interessa. Você tem que pegar o quê? Ver se ele é conjunção integrante. Vamos ver. É verbo. É importante isso. Coloquei isso na frente do quê? Tenho certeza que é conjunção integrante. Agora eu vou ver. Não tem dois pontos, não é a positiva. Não tem preposição. Eliminei a completiva nominal e a objetiva indireta. Você não vai perguntar o quê para o para o ser. Então você vai ficar em dúvida entre a predicativa e a subjetiva, não é isso, amigo? Mas para ser predicativa, o verbo tem que ser de ligação, mas tem que ter sujeito. Quem é que é importante que você aprenda português? É a oração que dá o sujeito que a oração principal não tem. Por isso a resposta é a letra D, que você aprenda português é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, ou sujeito oracional, ou sujeito na função. Estamos observando pelo mapa. Vamos ver a letra E. A turma espera que o líder represente bem a pesquisa dela. Primeiro tem que ver se este aqui é conjunção integrante. Vi que tem um verbo, coloquei isso, a turma espera isso. Então o que é conjunção integrante? Se é conjunção integrante, a oração é subordinada, substantiva. Mas agora eu quero ver que tipo de substantiva. Você quer fazer por eliminação, eu deixo, não tem dois pontos, não tem preposição na frente. Espera não é verbo de ligação. Daí você foi lá, a turma espera. Tem sujeito, então subjetiva também não é. Não pode ter sujeito na oração principal para que a segunda seja subjetiva. Quem é que espera? A turma. Agora você faz, a turma espera o quê? Para você perguntar o quê para um verbo, ele tem que vir acompanhado de sujeito. Por isso que o líder represente bem a pesquisa dela é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, ou objeto direto oracional, ou objeto direto na função. Fizemos um passeio nas 5 alternativas, encontramos a resposta que é a letra D, aplicando o mapa mental das orações subordinadas substantivas, sendo que duas são as mais importantes no seu estudo, que é a objetiva direta e a subjetiva. Vamos correr para o abraço.